Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no F90, pessoal, falando sobre a vitória do São Paulo contra o Flamengo no sábado. Tricolor que já se prepara para o jogo da volta contra o Goiás, partida fora de casa lá em Goiânia. Deixar os créditos do vídeo aqui na descrição, F90, um trecho também do pessoal da Band Esportes falando sobre o Tricolor. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Bom, estamos acompanhando os melhores momentos e o Caleri de novo, hein, Bubu? Toca no Caleri o quê? O Caleri é o pai do Corinthians e do Flamengo, né? É? O Caleri chegou a 74 gols, 7-4. 74 gols com a camisa do São Paulo. 5 foram no Flamengo. Cara, achei que você faz 50. Ah, eu já vi. 5 gols no Flamengo, o mais famoso é aquele na final da Copa do Brasil, né? Brincadeira. Só tem um time que tomou mais gols que o Flamengo do Caleri, que é o Corinthians, tomou 6. Né? Então, o Caleri nesses jogos grandes é impressionante como ele se dá bem. O Ferreirinha foi destaque, barbarizou ali. A gente viu ele humilhando ali o Wesley na ponta esquerda. E o Lucas? E o Lucas? Vai falar do Lucas? Quem vai parar o Lucas aí? Vai, Davi Luiz. Parou, não deu. Entendeu? Então, assim, 1x0 não é ao vivo não, hein? O que eu falei no Flamengo e Palmeiras, que 2x0 pro Flamengo saiu barato pro Palmeiras, esse 1x0 pro São Paulo é uma mentira, que pode ter sido muito mais. Era? Eu acho que o Zubeldia tá acompanhando muito o F90 e escutando muito o Pedro Ivo, que fala muito sobre a intensidade. Um time pra ganhar hoje em dia, no futebol atual, futebol contemporâneo, futebol moderno, você tem intensidade. Leva pra campo a intensidade. Não importa os jogadores, importa a intensidade. E aí o São Paulo teve a intensidade que o Flamengo não teve. E aí passa pelas decisões dos treinadores. O Tite, a gente viu na coletiva falando, é humanamente impossível manter a performance, ou performar, né? Mas ele falou. Né? Performar várias vezes seguidas. São Paulo e Flamengo fizeram o mesmo placar em casa na Copa do Brasil. 2x0 no Palmeiras, 2x0 no Goiás. Isso. O São Paulo no fim de semana teve a mesma performance, ou até melhor do que no meio de semana. Ah, é verdade. O jogo da volta é igual, né? Pegar o Goiás e pegar o Palmeiras no ar. Tá bom. O São Paulo, mais uma vez, teve a intensidade. Tá aqui o Pedro que defende muito esse fundamento, né? Essa virtude esportiva. Olha o Caleri de cabeça ali, mais uma vez, meteu na forquilha. Né, assistência do Wellington Rato, que deu uma emagrecida já, né? Ele ainda não tá no nível Mickey Mouse, que é o nosso chefe, que tá sempre em forma, na estica. Mas o Wellington Rato já renovou, já, viu? Já começou o Wellington Rato a dar uma enxugada. E aí já começou a fazer a diferença. Não tinha o Luciano nesse jogo, de um lado, não tinha o Pedro Luiz Araújo suspenso. O Gerson entrou no segundo tempo, melhorou o Flamengo. O comecinho do segundo tempo foi o melhor momento do Flamengo, entrou o Gerson. O Arrasca já entrou, a Vaca já tava deitando, né? O Wesley tentou, hein? Tentou, quase ele conseguiu aí, ó lá. De gala, pra não dizer o contrário, hein? Então, o São Paulo tem as suas soluções. Alan Franco, que partidaça. O Alan Franco subiu de patamar do coração São Paulino de uma forma absurda depois dessa partida. Fale sobre isso. No Olha, ele tava ali, fala com o coração. Ele lembrou o Lugano, cara. Teve uma vez. Vai dar Calma, não ganhar. O Zé é um cara que valoriza uma dividida boa. Sim. Cara, teve um lance que ele dividiu, rachou as duas. Ele pegou no meio campo, dividiu a primeira. Ganhou. Não vi, eu tava trabalhando aqui, tava no Sport Center aqui, tava comentando. Não com esse brilhantismo de agora. Lá o comentário é um pouco mais polido, mais sóbrio. Melhor assim. Lá também. Se você tá com terno e gravata, você comenta de uma forma. Se você tá com um jaco desse aqui, ó, já é outra night, não é? Então, aí assim, Alan Franco, cara, o cara tá o senhor da zaga. Ele está melhor que o Arbolenda. O melhor zagueiro do São Paulo no momento, o Arbolenda. Arbolenda, dentro e fora de campo. Então, pra você, quem que teve noite de Lugano? O Alan Franco. Ele rachou duas bolas assim. O Davi Luiz veio assim e falei, vai ganhar, não vai ganhar essa dividida. Cara, ele... Bota aí, aumenta o hino aí, cara. Aumenta o hino. A boquinha. Isso aí, olha Tu és grande. É isso aí. O meu dia está em grande fase. São Paulo está... Nesse momento que a chefia tinha que virar pra corta. Não, lógico que não. São Paulo está no G6 do brasileiro, que é a vocação dele. Isso. São Paulo é time pra ficar G6. São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Eu sei que tem São Paulino fazendo conta. Pô, mas o Botafogo pode derrapar. O Flamengo a gente ganha sempre. O Palmeiras tem um confronto direto. Quem é o Flamengo? São Paulo ganha sempre. São Paulino chama fala que é o pai do Flamengo. Isso. São Paulo fala, né? Bom, agora... Você sabe que historicamente São Paulo... O São Paulo é o único time. Pega o Flamengo... Abriu o coração. É lógico. Ele tá me borrifando, cara. Ele tá falando, mas deixa eu falar, não falou nada, abre o coração. Pega o Flamengo contra todos os times do mundo. Flamengo contra Liverpool, Flamengo contra Real Madrid,
Só tem um time no mundo que tem mais de 10 vitórias a mais sobre o Flamengo. Até porque Liverpool e Flamengo jogam o tempo inteiro. Não, mas aqui no Brasil, Flamengo toda hora ganha do Palmeiras, ganha do Corinthians, mas com São Paulo ele tem um problema, Agora, cara. o que eu peço, é uma dificuldade. O que eu peço é para nossa direção aqui, para dividir a tela, já que o Zé pediu, Pedro, Ivo e Bubu, que eu vou fazer a pergunta para os dois. Eu e aí gosto. eu quero ver a reação dos dois pra gente, para essa pergunta que tomou conta das redes sociais. Tite errou em poupar o time todo? Pedro Ivo Almeida é o primeiro do seu argumento, já que você fala que ele não poupa, minuto para ele Pedro Ivo Almeida. Não, vamos aproveitar o embalo do Bubu, por favor, Bubu. Ele é o defensor da ciência, né? O Tite usa a ciência. Não é que eu sou defensor da ciência, eu só não sou inimigo da ciência. O seguinte, o Tite, ele usa argumentos científicos, dados, né? Análise de desempenho para justificar as suas escalações. Ele veio aqui no primeiro turno em São Paulo contra o Palmeiras no Allianz, tirou o pé, poupou os jogadores, poupou o Pedro. Ele tá marcando tudo, ó. E empatou 0x0, perdeu 2 pontos, confronto direto. Aí vem, começo do segundo turno, tá na liderança, numa posição nobre ali, ainda com jogo a menos, tal, não sei o quê. Ele entra em campo sabendo que o Botafogo goleou. Até no saldo de gols, o Botafogo superou o Flamengo. E aí ele não reage. Ele vai lá, vai esse time aqui e tal, coloca aqui e tal, tirando a força do Flamengo para um jogo que não é só porque o São Paulo no Morumbi é difícil, mas porque é um jogo que vale a liderança para ele do campeonato. Ele perdeu a liderança. Então, para mim, ele perdeu 5 pontos aqui jogando em São Paulo, que podem fazer falta lá na frente. Se o Botafogo, Palmeiras, sei lá, alguém for campeão com 5 pontos, até 5 pontos, vai falar, mas e se eu tivesse colocado força máxima? E não foi quem foi que falou lá, do Jorge Jesus? O Jorge Jesus ensinou aqui no Flamengo e acostumou mal a nação. Pra que ficar poupando toda hora? Descansa a segunda, descansa a terça, joga a quarta, descansa a quinta, descansa a sexta. Tem treininho ali e tal. E você joga com força máxima quase sempre. Não dá pra você desfigurar um time como ele desfigurou. Então, por isso, merecida a derrota, mais uma do Tite. E errou o Tite, é isso? Errou o Tite. Bom, agora, Pedro Ivo, que anotou, mostra o seu bloquinho que você anota todas as frases do Bubu. Eu não anoto todas as frases, não, mas é que são coisas que são importantes. Então vai, amassa. Por exemplo, não, amassar não, isso aqui... Que torcida, cara. Você tá Não, eu sou... Você é hashtag Team Pedro Ivo também, cara? Magoado, ele tá coração magoado. Vai, Pedro. Mas Tá preocupado que vai ter que colocar o colã. Empurra, dá força, vai lá. Em primeiro lugar, a gente precisa corrigir as informações erradas que o Bubu passa. Equivocado, seria equivocado. Esse papo do Jorge Jesus, eu já falei aqui que é uma falácia, é uma mentira. Ele falou? Não, meu amigo, vamos lá. O Tite, ele tem neste momento Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. É a sequência do Jorge Jesus. O Jorge Jesus chega e é eliminado da Copa do Brasil. Tinha Brasileiro e Libertadores. Exato. Então, quando o Tite tiver só 2 competições, caso ele fique só com 2 competições, e aí ele vier a poupar, aí a gente usa esse argumento de Jorge Jesus. Por enquanto, ele não cabe. O primeiro semestre ele tinha só o Carioca e mesmo assim poupava. Ai, caraca, você falou, fiquei calado. Não, mas é uma característica minha. Entrar com um comentário de forma oportuna. Não, continua, você vai. Quando você informou de forma errada do Jorge Jesus, eu esperei pra te corrigir. Não existe isso de que o Jorge Jesus tinha 3 competições, foi dentro em 3, e aí ele deu aula. Mas isso aí é argumento de quem quer pegar o passado era melhor, então vou jogar aqui pra ver se ninguém percebe. Tá. E agora, outra coisa, o argumento... Você falou que o argumento físico, né, científico... Eu acho que a gente precisa culpar, já que vocês gostam tanto de culpa, a gente precisa culpar a diretoria do Flamengo. Porque, para mim, é uma decisão política, mais uma vez. Eu não sei se o Tite vai querer falar agora, ou vai falar depois do jogo do Palmeiras, ou vai falar em caso de algum insucesso, ou quando for perguntado, também talvez durante o sucesso. O Tite, o outro ponto de debate que teve foi no Campeonato Carioca. O Tite poupa o time na Libertadores, na grande Comebol Libertadores, para priorizar uma conquista de um estadual contra o Nova Iguaçu. E ali era muito claro, tinha uma questão política de uma diretoria pressionada que precisava de uma taça para chamar de sua. Ou você não lembra que foi lá, o Landim levanta a taça, o Braz, o Duns, que é o candidato do Landim, falou levanta a taça para sair na foto. E o Tite fala, era uma decisão do clube de priorizar o estadual. E agora também, eu não posso falar aqui que é só uma decisão do Tite. A decisão para mim é do clube. O clube precisa muito passar no mata-mata. O Flamengo ano passado falhou em mata-mata.
Esse ano é um ano de pressão. Tá aí o Landim distribuindo entrevista a torto e à direita. Tá aí o Landim falando de política. Tá aí o Landim querendo capitalizar o estádio. O Duncha é o candidato dele. A guerra eleitoral com a oposição. Sim. É um ano eleitoral no Flamengo, que o Flamengo precisa ter uma eliminação do Palmeiras, uma classificação sobre o Palmeiras para chamar de sua. Precisa ter um sucesso no mata-mata de Libertadores para chamar de seu. Porque a derrota para o São Paulo no Morumbi, numa rodada qualquer, vamos dizer assim, de Campeonato Brasileiro, ela faz menos barulho que a eliminação para o Palmeiras, que a eliminação para o Bolívar. Então, tudo é muito calculado politicamente dentro do Flamengo. Então, essa é uma decisão do clube. Eu acho que o Flamengo erra, porque ele já vinha sinalizando. Quando o Pedro força o cartão na semana passada para dizer que, olha, contra o São Paulo eu posso ficar fora porque é importante é o mata-mata, o Flamengo já sinaliza por ali. E aí eu não vou dizer aqui que é só uma responsabilidade do treinador, é do Tite também. Mas tem algo maior, assim como foi no campeonato estadual e dito por ele, que era uma decisão institucional, tomada em conjunto com a diretoria. Então, o Flamengo, não é só a figura do Tite, que também está no pacote, o Flamengo escolheu e sinalizou que nesse momento é mais importante o mata-mata. Eu acho errado, mas é uma questão cultural, porque o campeonato nacional, a conquista das 38 rodadas, você ser o melhor projeto de futebol do país, o time que dá certo, o time que jogou 2 vezes contra todos e foi superior, eu acho que é muito importante. Só que tem um peso, da maneira que a gente trata o futebol aqui, uma eliminação contra o Palmeiras faz muito barulho. Arranha candidaturas, arranha projetos políticos. Uma eliminação contra o Bolívar também. Então, eu acho que ele também é um argumento político, não só um argumento científico, sabe? Um argumento técnico, aquela coisa física de poupar, tem muito de política isso aí também. Bom, então tá bom, nós temos que chamar a Vitor. Bom, o Tite está se defendendo aí da escolha que fez, que foi muito, mas muito criticada pela torcida e por muitos jornalistas do fato de ter escalado os reservas. E do lado do São Paulo, o Zubeldia abriu falando a frase: o São Paulo faz tempo que está jogando bem e hoje jogou muito bem, acertou tudo. E foi mesmo, né? O São Paulo jogou muito bem, como eu falei, poderia ter sido mais até, Arnaldo. Do lado do São Paulo foi uma das melhores partidas do ano. É aquele jogo que é difícil achar qual foi o melhor. Eu não tenho esse diagnóstico, sabe? A resposta. Sim. Jogador? Isso acontece quando coletivamente vai muito bem, né? Então nenhum jogador jogou mal. Foi a partida sem o Luciano, com o Lucas. Aí como a gente falava aqui, né? Das entrevistas do Zubeldia, qual era a prioridade do Zubeldia? Lançar garoto ou recuperar Rafinha e Rato? E Nestor. O São Paulo teve o lado direito do ano passado, Rafinha e Rato. Os dois jogaram bem, né? Acho que o São Paulo está contrariando tudo isso que o Tite está falando. Eu, sinceramente, eu não sei onde isso vai dar. Mas o São Paulo é o clube da frente tripa que não reveza. Não sei. E, para mim, me surpreendeu muito o São Paulo correr mais que o Flamengo. Fisicamente, o tempo todo. Sem revezar os jogadores. O Zubeldia só está revezando por suspensão ou por uma microlesão. O São Paulo não vem tendo tantas lesões. Teve as lesões gravíssimas do Pablo e do Alisson, né? E o time titular, que ora troca um ou outro por suspensão, tem respondido. E esse jogo com o Flamengo, acho que o São Paulo jogou bem o tempo todo. Agora, tem aí pela frente outros desafios, mas assim, esse jogo deixa o São Paulo pelo menos próximo do G4 no Brasileiro. E o São Paulo pegou no início do turno 2 dos melhores times do campeonato, Fortaleza e Flamengo. O começo do turno do São Paulo foi... Aliás, o último jogo do turno foi contra o Botafogo. Então o São Paulo no Brasileiro vem de Botafogo, Fortaleza e Flamengo. Esses são os 3 jogos que o São Paulo fez na sequência. E acho que o São Paulo empatou com o Botafogo, jogou bem. Não ganhou. Perdeu para o Fortaleza, não jogou mal. E ganhou do Flamengo, jogando bem. O jogo que o São Paulo jogou menos foi o jogo que ele ganhou do Goiás pela Copa do Brasil, uma circunstância diferente. Basicamente com os mesmos jogadores, contrariando a lógica do Tite e de todos nós aqui, né? E aí tem uma situação que o São Paulo joga com um quarteto ofensivo, e foi de novo assim, em que ora Luciano, ora Caleri marcam o gol. Se você tem um dado muito interessante no Brasileiro, depois eu pego aqui, o telefone me ajuda. Quantos gols o São Paulo marcou no Brasileiro? Praticamente todos os gols foram do quarteto ofensivo, Luciano, Caleri, Lucas e Ferreirinho. Hora de cabeça, hora de bicicleta, hora de chilena, hora não sei o quê. Tem um quarteto. Isso é obra, sabe aquela coisa? O time do Dorival tinha lá o Alho.
digamos, sutilmente, o Zubeldia colocou um quarteto no São Paulo completamente improvável que tem funcionado. E agora, um reserva ou outro está dando uma resposta, como foi o caso do Rato. Bola parada do Rato, não tinha, né? Não tinha bola parada. Caleri fez o gol em meio de... O Flamengo tinha um time alto, tinha 11 jogadores na área, o Caleri fez o gol de cabeça. Bola parada, ganha jogo, 1-0, 3 pontos. Acho que do lado do Flamengo, Tironi, se você toma a decisão de botar um time reserva, você também tem que... O Tite quis espelhar o 4-2-4 do São Paulo, no Morumbi, com 58 mil. Vai tomar. O Gabigol jogou de Luciano, jogou de 10, atrás do Carlinhos. Abriu o Bruno Henrique fora de forma de um lado, abriu o Matheus do outro. Vou espelhar o 4-2-4. O Flamengo deveria ter tentado, na minha visão, mesmo com o time reserva, botar mais gente, travar o São Paulo. O empate era bom pro Flamengo. Não tinha essa crise, essa discussão. Não tinha nada disso, exatamente. O Flamengo jogar como joga o Flamengo normalmente, com o time titular contra o São Paulo, vai perder. Caramba, ó, o São Paulo tem 29 gols. Luciano 6, Caleri 5, Ferreira 5, Lucas 5. Dá 21 de 29, malandro. É muito gol dessa turma toda. Então, e aí tal. Quando o Zubeldia fala depois do jogo que pela primeira vez ele desfrutou do jogo, o que ele quis dizer com isso? Pela primeira vez o time jogou o máximo que eu achei que poderia jogar. E jogou. E o 1-0 ficou barato. Né? O São Paulo jogou um ótimo jogo. E agora é uma outra circunstância, Goiânia, aí tem um jogo contra o Atlético Goianiense, lanterna em casa, colado, no domingo, e aí tem Montevidéu. E aí, aquela coisa, a gente vê muitos times brasileiros. Montevidéu, o Nacional foi campeão no final de semana, ganhando o Penal nos pênaltis, reforçou, fez janela, vai ser se ganhar 3 pontos nessa eliminatória, vai pro Super Mundial. A Libertadores do São Paulo, a Nacional, vai ser duríssimo. Duríssimo, sobretudo o primeiro jogo em Montevidéu. Então, o São Paulo vai... No Brasileiro, ele tem esse jogo obrigatório contra o Atlético Goianiense. A ver se o Goiás demitiu o seu técnico, Zanardi, depois de perder para o Novo Horizontino. Então, o São Paulo pega o Goiás sem técnico, entre aspas, na quinta, o Atlético Goianiense com técnico novo no domingo e o Nacional na outra quinta. Essa é a sequência do São Paulo agora. Bem razoável, né? Bem legalzinho. Não tá ruim a sequência, não. Mas é que o São Paulo jogou bem contra os melhores. Isso dá confiança. É isso. Então jogar contra Fortaleza, aliás, Botafogo, Fortaleza e Flamengo bem, não é para qualquer outro. Só que esse é um time que se comporta contra os melhores de maneira exatamente. Diferente. Eles falam isso sempre. Exatamente. Ele se vira contra os melhores, várias vezes. Por isso que dá confiança do torcedor no mata-mata contra os melhores. O problema, às vezes, é assim, do Atlético Juventude. Exatamente. Aliás, o jogo do Atlético Goianiense vai ser o jogo do terceiro amarelo do Zubeldia, né? Com a minha conta 20, o Arnaldo estava de férias e eu fiz a conta que ele tomaria 3 e cumpriria contra o Palmeiras. Ele fica quieto para poder ir pro jogo contra o Palmeiras. Agora ele cumpriria contra o Allianz, ele tomou de novo, o segundo pendurou de novo. Agora, Massa, o Zubeldia ficou bem satisfeito, a torcida do São Paulo também, que lotou o Morumbis. E foi um bom jogo do São Paulo. Agora, você podia falar um pouco do São Paulo, mas também do Flamengo. Porque, afinal das contas, é o time reserva, né? Eu sei que a torcida ficou brava e tudo mais, mas é o time reserva do Flamengo, né? Que jogou. Tá brava porque desprezou o brasileiro e tudo mais. O time reserva é mal escalado. O time reserva é mal escalado, é a frase que está sendo falada. Eu só vou dar um pitaco de São Paulo, se vocês me permitem, né? Por favor. Que é o seguinte, quando o jogador começa a falar, a gente treinou e executou no campo, deu certo. São os primeiros sinais de que o treinador está trazendo os jogadores para perto. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é quando ele começa a recuperar jogadores que estavam lá na prateleira dos imprestáveis. Não porque não seriam emprestados, mas porque não serviam mais. O Rato está obeso, o Eric, né? Também não está lá. Outro jogo, né? E o maior sinal chama-se Ferreirinha, que já virou realidade, né? Sim, a torcida Ferreirinha virou realidade. Mas não era. Não era. Não era titular. Trabalho de quem? Do Zubeldia. É isso. Então você começa a ver o trabalho e você começa a ver potencializar vários jogadores que estavam lá empoeirando, né? Tem um exemplo claro, nem preciso citar qual é, né? Jogadores que estavam empoeirando e que viraram super campeões. Então,
esse é um ponto fundamental, o aspecto fundamental. Quando ele desafia a ciência e faz os caras jogarem o tempo todo, eu imagino que ele esteja olhando para essa tabela, Botafogo, Fortaleza e Flamengo, para chegar com moral elevado no jogo contra o Nacional. No segundo jogo contra o Goiás já era, sem técnico, acabou. O São Paulo vai classificar. E o jogo contra o Atlético Goianiense, aí sim é jogo para você segurar os seus jogadores, porque vai estourar. Não tem milagre. Vai estourar. Então, acho que tem um aprendizado aí. Se o meu time de coração fosse o Santa Cruz, você diria assim, pô, Massa, na mata-mata, Copa agora, você quer pegar o São Paulo? Eu diria não. Sendo palmeirense, não ainda mais, porque tá 184 em confronto. A diferença é brutal, certo? E outra, este time é um time, por causa da incompetência da diretoria, Belmonte e companhia, se tivesse elenco um pouco maior, 3, 4, 5 jogadores a mais, não a mais no número, mas se você não tivesse lacuna da lateral esquerda, pode acontecer. Uma hora o Wellington pode ter um cisco no olho, perder um jogo, e aí o Patrick já não põe confiança. Entende? Então, é isso que eu falo. Se o São Paulo tivesse feito minimamente a janela que fez o Corinthians, 2, 3 caras que pudessem dar escopo, talvez até o Zubeldia tivesse, porque ele não é louco, ele sabe, né? Pudesse estar até mexendo um pouco mais no time, 1 ou 2, não todo mundo, para que esse time chegue lá no momento decisivo. E ele vai vir. Se você olhar para o Campeonato Brasileiro, faltando 7, 8 rodadas, que é onde a porca vai torcer o rabo, né? Ele vai ter problema de lesão. Ele vai ter dificuldade de manter esse time o ano inteiro. Para mim, eu tenho convicção disso. Eu não sou pitoniza, nem sou pai massa, tá? Não tem como. Acontece com todo mundo, vai acontecer com o São Paulo. Então, acho que ele vai dar uma segurada agora contra o Atlético Goianiense para ganhar um respiro para o São Paulo chegar forte nas Copas, tá? O trabalho do Zubeldia, ele não é bom. Ele é muito bom. Veremos, né, com os próximos passos, Arnaldo, sobre essa escola, esse negócio de jogadores empoeirados. Não estava exatamente empoeirado, mas quem tem entrado e estava lá emprestado e tal é o Lisieiro. Por enquanto, é o nome de volante que o São Paulo tem, já que Thiago Mendes não veio, o Pô Fernandes não virá e por aí vai. Entrou bem de novo. Tinha entrado bem contra o Fortaleza, entrou bem de novo. Não tem. Se virar com o que tem, sabe como é? Treinador bom faz isso. Agora, essa talvez seja a novidade, né? Quem veio do banco, o Marcinho lembrou do Eric contra o Goiás, quem veio do banco dessa vez entrou bem. E ó, que entrar bem, como o Vessone falou, num jogo que todo mundo tá bem, acompanhar o nível, eu acho que o Nestor entrou bem, o Lisieiro entrou bem. Aliás, o Zubeldia foi muito bem no jogo, hein? A estratégia do jogo, a escolha do Rato e não do Eric para o início, deu tudo muito certo. E as trocas foram bem feitas. Ele foi bem no jogo. E se o São Paulo ganha, e acho que se você acompanha com atenção as entrevistas dele, você percebe, ele fala mais do que é perguntado. Então você decifra um pouco do trabalho dele pelas entrevistas. E por isso que eu insisti. Quando lá estava a gente cobrando a entrada de jogador da base, ele falou, a minha prioridade é recuperar jogadores que foram decisivos no ano passado, que não estão em forma ainda. Rafinha, Rato e Nestor eram titulares do time campeão da Copa do Brasil contra esse mesmo Flamengo, né, no Morumbi. Então, Rafinha, Rato e outros jogadores experientes serão importantes contra a Nacional em Montevidéu, nessa Palmeiras, no Allianz, né? Que é a questão que o São Paulo tem pela frente. Só um negócio, esse negócio do Lisieiro, se a gente ver o lado do jogador na história, o cara rodou por aí ele, fica aí treinando, está sob contrato. Lesões, cara, tá caindo uma chance de ouro pra esse. Mas assim, de uma maneira, a posição virou a mais carente do time, é só ele retomar o que ele já conhece do clube. Pra ele virou um mundo perfeito, cara. O que ele conseguir a partir de agora, eu sou o staff dele, cara. Essa é a sua chance da sua vida, cara. Os dois vão demorar pra voltar. Tem uma lacuna enorme aí. Tem um veterano na sua posição que
Prote não vai estar bem, mas não vai suportar todos os jogos. Não tem quase ninguém na base pedindo mais passagem. É você, cara. Então, se a gente fizer ao lado, não do Zubeldia, mas do Lisiero, eu acho que dá para entender essa melhora. É impressionante. Ele deve ter colocado isso na cabeça. O jogador se descola disso, né? Ele fica achando que é só o próximo contrato. E outra coisa, o São Paulo ganhou do Flamengo sem o Luciano, que fez 80 gols com a camisa do São Paulo. O Luciano é decisivo. Eu não sei vocês, mas eu dei uma vasculhada ali no Twitter, dei uma olhada para medir um pouco a temperatura. Ficou uma coisa assim, torcedor reclamando, né? Não, tipo assim que... Do Luciano. Não, que só ganhou porque o Luciano não jogou e o Lucas foi pro meio. Eu, na conversa lá na nossa live, falei, em vez de achar que deve jogar de um jeito ou de outro, não é melhor você comemorar o fato de que você pode jogar de 2 jeitos? Você tem 12. Você tem o Luciano, você 13, fala do jeito. Quando você não tem o Luciano, você joga do jeito. 14 jogadores. Assim vai, né? Jesus. Não é? Claro. O Rafinha, por exemplo, a volta dele foi importante. Teve um lance, não sei se vocês perceberam, no primeiro tempo, um escanteio pro Flamengo. Não, foi no segundo. Não, escanteio no Flamengo, isso aí. Você viu? Que tinha dado, o cara tinha dado escanteio e ele ficou. Isso. Foi tiro de meta. Até o juiz reverter a decisão. Exato. E tem um segundo lance, que é um escanteio, cara, que a bola vem. Esse é o segundo tempo, né? Que tá no ar, que nós estamos vendo. Não, primeiro. Esse é o primeiro tempo. Foi no. São Paulo estava defendendo esse gol. Foi no segundo tempo, já estava 1-0. Teve um escanteio que a bola sai lá do lado direito e viaja. O que o Rafinha faz? Ele vê o jogador que está indo para a bola e ele simplesmente gira o corpo e sai andando junto, com a velocidade menor. O jogador do Flamengo tromba nele, não acerta a bola e o São Paulo fica com a posse de bola. Esse tipo de jogador é precioso. Sim. Tá? É fundamental. Então, trabalhe bem com o Rafinha, viu, Zubeldia? Um conselho de graça que eu te dou para jogos mais importantes. Não ponha o cara para jogar Goiás, Atlético Goianiense, porque ele vai machucar. E, Massa ou Vessa, aquela coisa que você adora, o cara do gol do 1-0, Caleri. Esse é brabo, hein? Tem uma estatística que fala que mais da metade dos gols que ele fez pelo São Paulo é o gol ou do 1-0 ou do 1-1. Do Luciano também. E tá mostrando o gol agora, exatamente agora. O Tite faz uma coisa que ele diz que aprendeu na Itália, né? Que é colocar os 11 dentro da área no escanteio. Ele não se importa com o rebote. Ele não se importa. E ele fala, na Itália se joga assim, eu aprendi isso desde a época do Corinthians, ele põe os 11 dentro da área. E o São Paulo faz gol, acho que com 5 só. Isso é bem impressionante. Por mais que possa ter os erros defensivos, mas sair o gol nessa circunstância realmente também tem o mérito também do São Paulo, né? De conseguir, e do Caleri sobretudo. Acabamos de ver jogada ensaiada, você viu? Sim. Escanteio para trás, o Caleri livre do lado esquerdo, por quê? O Zubeldia estudou o Flamengo. O Flamengo, a linha defensiva anda o tempo todo para forçar o impedimento. Cara, e uma coisa, o Rafinha, ele até complementa jogadas às vezes de maneira que pode anunciar melhor. Mas eu nunca acho que ele joga mal. Ele tem o drible, ele quebra a linha. Ele é muito bom, né? Ele quebra a linha. Força, né? É que na hora de finalizar, muitas vezes, ele dá aquela brecha. Ele não consegue ir até o fim mais, né? Mas eu acho que o outro jogador aí, Tirone, aí que tá, idade, estourar, foi o melhor jogador em campo no sábado, foi o Luiz Gustavo. Foi. E aí que tá completamente fora do radar. Pablo e Alisson, de repente você contrata um jogador de 37 anos. O cara não estava em atividade. Demorou, teve uma lesão no tendão. Aí começa. Na necessidade, não tem outro. Mas tem ele dominou o setor. Você vê que ele fez questão de morar no CT no começo. Sim, claro. Ele fez um trabalho de base lá atrás. Faz diferença. É cara de Copa do Mundo, né, gente? Ele só precisava ter a parte física, porque a parte técnica nunca faltou, né? É um jogador bem importante. Bom, fato é que, com essa derrota, e eu falei, a torcida do Flamengo está revoltada, e aí todo mundo está falando... É isso, torcedor tricolor. O São Paulo que no sábado venceu o Flamengo, um resultado muito importante. E agora já se prepara para a partida contra o Goiás, no meio da semana. Jogo importante. Primeira partida, o São Paulo venceu por 2-0, tem uma ótima vantagem para o jogo da volta lá em Goiânia, né? Serrinha, na casa do Goiás. Como foi citado pelo pessoal,
O treinador do Goiás foi até demitido. Vai pegar o Atlético Goianiense também, que provavelmente vai estar sem treinador. Ontem foi demitido também, né, o treinador do Atlético Goianiense. São Paulo faz essa partida contra o Goiás, depois pega o Atlético Goianiense no Morumbi. E semana que vem já tem a primeira partida do mata-mata da Libertadores contra o Nacional. Nacional ontem que foi campeão contra o Peñarol. Mas o São Paulo vem fazendo, né? Principalmente sábado fez uma boa partida, conquistando um resultado muito importante. 1-0 ficou até barato para o Flamengo. O São Paulo foi muito superior, jogou demais, amassou o Flamengo e foi um grande resultado, né? Vitória contra times assim, dá mais moral ainda, confiança para a sequência dos próximos jogos. O São Paulo, sempre que está enfrentando o Flamengo, tem se dado muito bem, né? O Flamengo é um freguês do São Paulo. E no sábado o Tricolor provou isso mais uma vez, vencendo, jogando muita bola, ficou barato. Criou chances ali de fazer 2, até um 3-0, quem sabe. Um resultado muito importante. E agora o Zubeldia já prepara o time para essa partida contra o Goiás no meio da semana. Jogo importante, né? Acredito que o São Paulo vai avançar sim, não estou aqui com soberba, sempre respeitando também o adversário, o Goiás. Mas é uma grande vantagem, se o São Paulo souber aproveitar muito bem e administrar essa vantagem, não pode sentar em cima do resultado, né? Mas é uma boa vantagem de 2 gols, mesmo perdendo por 1-0, o São Paulo avança. Resultado construído, né, no Morumbi, dá essa vantagem. Vamos aguardar nessa partida da próxima deixa eu dar uma olhada aqui. São Paulo joga na quinta-feira, né? Na quinta-feira, às 20 horas, São Paulo e Goiás pela Copa do Brasil. Valeu, galera. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.